Em nosso estudo de hoje, a lição 65 do livro Religião dos Espíritos tem por título Reencarnação e Progresso. Comentando as necessidades da reencarnação, anotemos alguns quadros da natureza. O celeiro é a casa ideal das sementes. Aí se congregam todas em saborosa intimidade e, quando semelhante reunião se delonga em demasia, degeneram-se na essência por ação de agentes químicos, tornando-se imprestáveis. Conduzidas, porém, ao replantio, embora padeçam solidão e abandono nas vicissitudes do solo, voltam de novo à glória da vida em forma de verdura e flor, espiga e pão. A gleba do calcário friável é comumente o refúgio de numerosos tratos de argila que aí descansam, às vezes por séculos, através de lentas modificações sem maior proveito. Entretanto, se trazidas ao clima esfogueante do forno, materializam nobres sonhos do olheiro atendendo a largas tarefas de utilidade em planos superiores. Além da morte física, pode a alma retemperar-se ao calor de afeições caras, condicionadas ao campo de afinidade que se lhe expressam emoções e desejos. Todavia, superada a fase de justo refazimento, aparece a ociosidade que, se mantida, faz com que o espírito, por muito tempo, se mantenha estanque ante a luz do progresso. É por isso que a reencarnação se mostra imprescindível e inadiável. Determinado companheiro terá resolvido os problemas da sexualidade inferior, mas guardará consigo a febre da cupidez. Outro sentir-se-á liberado das tentações da usura, entretanto permanece em conflito com o vício da inconformação. Alguém terá vencido o hábito da rebeldia sistemática, mas sofrerá em si mesmo o estilete magnético do ciúme. Esse e aquele amigo se revelarão livres dessa praga mental, contudo sustentam-se ainda algemados à vaidade infantil ou ao orgulho tirânico. Para que essas chagas ocultas sejam extirpadas de nossa alma, é imperioso que nos voltemos para o renascimento da arena física, onde encontraremos a adversidade daqueles que não pensam por nossas medidas, para que aprendamos a respirar nas dimensões da vida maior. Em nosso presente estágio de evolução, será preciso renascer na Terra ou noutros mundos que se lhe assemelham, tantas vezes quantas se fizerem necessárias, não somente no resgate dos erros e culpas do pretérito em louvor da justiça, mas também no aperfeiçoamento de nós mesmos em obediência ao amor. Toda máquina produz algo vencendo a inércia pela força do movimento, e toda fonte que desistisse de caminhar, com receio de pedra e lodo, nada mais seria que a água parada na calmaria do charco. O mundo é assim nossa escola, a família consanguínea é o grupo estudantil a que pertencemos, o lar é a banca de experiências, amigos representam explicadores, adversários desempenham o papel de fiscais, os parentes difíceis são os cadernos da prova, o trabalho espontâneo no bem é o curso da iluminação interior que podemos aproveitar segundo a nossa vontade, e sendo Jesus o nosso divino mestre, a cada instante da vida a dificuldade ser-nos-á como bênção portadora de preciosas lições. Emmanuel hoje compara o processo de reencarnação com um celeiro, falando de cada semente. É claro que, em nosso caso particular, sementes que já brotaram alguma coisa, mas que, se não se desenvolverem, podem se perder, podem estiolar, pode trazer algum problema mais grave, se for comparado com a semente, é claro. O espírito jamais retrograda, mas se for comparado com a semente. Ele diz que as sementes ficam todas juntas, mas que, se ficarem juntas durante muito tempo, sofrem alguns efeitos de alguns elementos químicos e tornam-se imprestáveis. E ele fala que a mesma coisa acontece com o espírito, que a gente sai daqui da Terra, mas ninguém sai daqui perfeito. A gente repete isso o tempo todo, né? Ninguém chega aqui perfeito e a Terra ainda não é o local de perfeição. Então o Emmanuel, ele até enumera, para que a gente, só para efeito de exemplo, para que a gente possa entender, fala, você vai conviver com pessoas que já venceram a rebeldia, mas ainda tem ciúme. Outra que já resolveu os problemas da sexualidade inferior, mas ainda tem a cupidez. Outra, então, quer dizer, todos nós temos vitórias e ainda derrotas e ainda conquistas que estão a caminho.
coisas que nem começaram ainda e coisas que já estão a caminho. É interessante que quando ele fala do ciúme, ele chama de praga mental o ciúme, né? Fica só uma nota aqui para a gente. E ele vem chamando a atenção de que a reencarnação, na verdade, está sendo aquele processo de continuidade do progresso, de aprimoramento. Já ouvi companheiros que, por questão dogmática, por questão, né, religiosa, mesmo da própria religião, condenam a reencarnação, e alguns falaram assim, mas eu vou voltar para cá, para a Terra? Que absurdo. E a mesma coisa que falar assim, é um absurdo ter que voltar para a escola. Só que quando a gente volta para a escola, a gente já não volta fazendo as mesmas matérias, não. Aliás, essa terra aqui, esse mundão nosso, tem muitas matérias para oferecer a cada um de nós. Eu estava falando do ciúme ainda há pouco, e me lembro de uma vez que eu falando que eu vivo uma experiência hoje de não sentir absolutamente ciúme e também não ter uma esposa ciumenta. Mas eu tomei um cala-boca de um espírito, falou, não fala de uma prova que você nem começou ainda. Quer dizer, pode ser que no futuro eu venha experimentar esse tipo de coisa para saber se eu estou preparado ou não. Até para chamar a atenção da nossa também, para respeitar bastante as provas que os outros estão vivendo, porque toda prova tem a sua utilidade e prova é difícil. Vamos botar uma coisa na cabeça, né? Se já está sendo fácil para a gente, é porque a prova já é vencida. A gente já passou por esses testes e encarnações passadas, porque ninguém nasce pronto. Se eu estou tendo uma facilidade muito grande numa coisa que o outro está tendo dificuldade, é porque eu já venci isso lá atrás. Agora, esse outro que está tendo dificuldade nessa prova, vai ter provas que ele tira de letra também e que eu tenho uma dificuldade enorme. Então, a gente vai perceber que nesse mundo estamos uns ajudando os outros, e se a gente for parar para perceber também, até no círculo familiar, no círculo daqueles amigos que estão mais próximos, a gente vai encontrar exatamente isso. A gente não vai encontrar aqui na Terra pessoas que pensam exatamente como a gente, porque se a gente encontrar pessoas que pensam exatamente igual a gente, seria a gente encontrar pessoas que têm os defeitos e acabam ficando condenados para sempre a ter esses defeitos exatamente igual a gente. A gente precisa ter pessoas com defeitos diferentes, com virtudes já conquistadas, por isso que a gente vai encontrar não raramente no próprio lar um irmão que é muito estudioso com outro que já é mais preguiçoso, um outro que é muito organizado, com aquele que toca uma bagunça dentro de casa. E a gente vai perceber que, na verdade, uns estamos aqui aprendendo com o outro. E o Emmanuel vem trazer essa informação para a gente, vem dizer que o mundo é nossa escola, olha que legal. A família é o grupo estudantil a qual pertencemos. O lar é a banca de experiência. Amigos representam explicadores. Adversários desempenham o papel de fiscais. E os parentes difíceis são cadernos de prova. É para a gente ler, reler, meditar. Depois ele fala para a gente, o trabalho espontâneo no bem é o curso da iluminação interior que podemos aproveitar segundo a nossa vontade. É o melhor caminho. E sendo Jesus o nosso divino mestre a cada instante da vida, a dificuldade ser-nos-á como bênção portadora de preciosas lições. A dificuldade vai ser bênção portadora de preciosas lições. A dificuldade está mostrando aprendizado que nós estamos a adquirir ainda. Porque quando tiver adquirido, não vai ter dificuldade de coisa nenhuma. Tem coisa que a gente já sabe o caminho das pedras todas, a gente já sabe tudo como fazer. Por quê? Porque a gente já aprendeu, já se dedicou. E tem coisas não, que a gente fica resistindo ainda, a gente fica ainda titubeando, mas a dificuldade que aparecer será como bênção portadora de preciosas lições, e é por isso que a gente tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo o capítulo Bem-aventurados aflitos, trazendo bastante informação para a gente entender que aflitos todos são, mas bem-aventurados é aqueles que sabem aproveitar das aflições. As dificuldades estão apresentando problemas que vai ter hora que a gente vai ter que parar para resolver cada problema desse como se estivesse diante de uma equação de matemática numa prova. Quando a gente conseguiu resolver, a gente vai treinar de novo e de novo e de novo, até que fique bem fácil. Quando ficou fácil, pode aparecer os desafios, a gente vai enfrentar e vai conseguir vencer. É para isso que serve a reencarnação.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.